Não importa a nossa circunstância, não importa quantas vezes fracassamos, não importa quantas pessoas saíram de nossas vidas, não importa o que perdemos. O importante dessa vida, para quem segue a Cristo, é: Jesus Cristo ressuscitou, e isso basta. Jesus Cristo ressuscitou, e isso basta. O Criador já nos ensina: buscar primeiro as coisas dos altos, e os demais será acrescentado. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer, e estou aqui para compartilhar com vocês o alimento espiritual qual o Criador me dá. E Ele me pede para, assim como Ele nos ensinou: recebereis de graça, também darai de graça. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nosso alimento será retirado da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 5, onde o Senhor nos diz assim: Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. É isso que o Criador nos alimenta. Lá no começo ele já fala: primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi. É o que posso ter falado agora há pouco. O que receberei de graça, dará de graça. O próprio Cristo fala isso para nós. O Paulo, ele recebeu isso. Tudo o que ele passou foi o que ele mesmo recebeu. E por que eu disse logo no começo? Não importa as circunstâncias, não importa quem saiu da nossa vida, não importa nossas dificuldades cotidianas. O que importa é que Cristo ressuscitou. O que isso quer dizer é que nada tem sentido na minha vida ou na vida daquele que diz seguir a Cristo se não tem essa convicção de fé. Esse é o princípio da nossa fé. É o princípio. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não existiria cristianismo. Jesus seria mais um profeta. Jesus seria mais um sábio, mais um homem íntegro que passou pela terra com boas ideias, com uma boa filosofia. Mas ele ressuscitou dos mortos. Até onde eu sei, até onde eu pude estudar sobre os grandes profetas, vamos dizer assim, os grandes homens que trouxeram ou contribuíram por algo nesse mundo, seja na parte religiosa ou até na parte filosófica, nenhum deles teve, eu posso dizer assim, até a audácia de falar: eu sou 4 coisas: eu sou verdade, caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Primeiro, quando ele diz eu sou, ele está dizendo que é o próprio personalidade, ele está personificando o Criador. Ele está mostrando ali: eu sou, eu faço parte do Pai. Eu sou caminho, verdade e vida. E nenhum outro fez isso. Até onde eu sei, nenhum outro fez isso. Mas mesmo se ele não tivesse feito, mesmo ele falando isso, se Jesus Cristo não tivesse se ressuscitado dos mortos, e a palavra é ressuscitado, não é reencarnado, mas ressuscitado. É isso que move a minha fé, é isso que move a fé do cristianismo. O que move a fé do cristianismo é exatamente isso: é viver por Cristo e saber que Ele é a essência de tudo nas nossas vidas. Não importa as circunstâncias que eu vivo, que você está vivendo. Não importa os abandonos
que você sentiu, ou está sentindo, ou passando, e ao qual eu passei, ou estou passando. Não importa. Não importa as dificuldades. Tudo é fugaz. Tudo vai ficar para trás. Não importa as traições, não importa nada. Nem as alegrias, não importa nem as alegrias. É bom viver, sim, é bom desfrutar disso, é bom clamar ao Pai. E Ele nos ensina isso. Viva e tenha vida e vida em abundância. O próprio Cristo fala isso. Mas que isso não seja limitante para a nossa vida, ou meta, ou apenas o nosso objetivo maior. Não. O importante é saber que Cristo, Jesus Cristo, ressuscitou para nos salvar, para remir dos nossos pecados. Mas também, essa morte não foi de graça. Essa morte foi decorrência de nossas transgressões. E essa graça só chegará às nossas mãos diante de um arrependimento. Diante de um grande arrependimento. Não adianta, e é vazio. Se for parar para ver, é muito vazio viver das coisas desse mundo. Porque tudo é fugaz, tudo foge. É como tentar segurar óleo pelas mãos, ela escorre. A nossa vida é assim. E o que adianta eu viver tudo, ganhar coisas, tudo desse mundo? Ou viver uma vida de miséria? Apesar que o mundo nos ensina isso, nos faz isso, e o príncipe desse mundo, ele age exatamente para isso, para que nós vivamos num mundo de miséria, desfrutando apenas de migalhas. E através dessas migalhas nos sintamos, vamos dizer assim, satisfeitos. Ao ponto de utilizar até utilizar a própria palavra do Criador como algo que possa nos dar um pequeno alívio, mas de uma maneira falsa que ele usa. Mas como assim, Shine? O inimigo usa a palavra do Senhor de maneira falsa? Sim, ele usa. Ele usa através de falsos pregadores. O próprio Jesus Cristo, cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores. Eles fazem isso. Utilizam da palavra do Senhor para fazer cânticos e levar pessoas a estádios e lotar shows, e para fazer que as pessoas se tornem cada vez emotivas e esqueçam o real sentido da fé. E o real sentido da nossa fé é a ressurreição. Porque é através da ressurreição, através dessa certeza, é o que me faz ter motivo de acordar e dizer assim: Pai, tá difícil, mas eu te agradeço, porque o Senhor ressuscitou o teu Filho Jesus Cristo, e ele não nasceu, ele não, vamos dizer assim, não é só apenas a sua alma, o seu espírito que foi elevado aos céus. Não, ele ressuscitou em corpo e alma. O túmulo estava vazio. Não é apenas o espírito dele. Ele ressuscitou por completo. Isso aqui é a certeza da nossa fé. Enquanto não tenho isso, eu não sou um cristão de verdade. Você não vai ser um cristão de verdade. Porque isso é a fonte de nossa fé. Se a gente não tem essa convicção dentro do nosso coração, da nossa mente. E é bom e é interessante a gente pegar até o primeiro mandamento, onde ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu amor, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A toda a tua alma é a parte espiritual, beleza, eu estou conectado a ele com todo o meu coração, não tenho um sentimento por ele ainda, mas pelo menos com todo o entendimento, tenta ver ao teu redor. Ele ressuscitou, do jeito que eu estou aqui, ó, carne e osso, foi aos céus, ele subiu aos céus, ele foi morto, totalmente destruído. A palavra fala que ele ficou irreconhecível. As pessoas tinham pavor a olhar ele. Não parecia nem homem.
A palavra é muito pesada quando diz isso. Para você ter uma ideia de como o próprio Messias ficou desfigurado de tanto apanhar, de tanto sofrer, pelo peso dos meus pecados, pelo peso dos seus pecados. E onde está a pergunta? Eu vou mudar? Eu acredito em que cristianismo? Naquele ao qual eu vou para uma missa e comum, pego uma hóstia, boto na boca e digo, ou então eu vou para um louvor, ou então eu vou para um culto e tem lá o pão e o vinhozinho lá, um pão com fermento, vale lembrar, nem isso fazem sem direito, né? Pega um pedacinho de pão, coloca lá um suco e diz que aquilo ali é a representação. Não, cara. Aquilo ali é real. Tem que ser o pão sem fermento. Tem que ser o pão sem fermento, porque o fermento da nossa vida é a ressurreição. E não é apenas uma simbologia. E assim, se o fosse uma simbologia, teria que ser respeitada. Não tem que ser respeitada, porque todos os símbolos têm o seu sentido. E todos os símbolos têm sua força. Diante disso, é onde está a nossa fé. Não importa nada que aconteça na nossa vida. Se eu tenho essa convicção de fé, se eu tenho essa certeza que Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele nasceu de uma virgem, viveu no meio de nós, e segundo as Escrituras, Ele pregou, Ele veio para mostrar a boa nova, saindo das doutrinas, da doutrinação humana, né? Voltando aos princípios, e vai lembrar também, obedecendo às leis. Muitos cristãos não gostam de escutar isso, né? Mas está lá, viu? É o próprio Cristo que fala, não sou eu. Obedecendo às leis. Jesus Cristo não é evangélico, Maria não é católica. Eles são dois judeus que seguem a Torá. Eles foram dois seres humanos, assim como eu e você, que passaram por aflições. A diferença é que Cristo é o Filho unigênito, o primogênito de Deus, que nos chamou para ser irmãos adotivos do Pai Celestial. E nós assim o somos, se acreditamos e se seguimos Ele, e fazemos aquilo que é da sua vontade. Não de maneira falsa, se envolvendo com qualquer coisa ou com qualquer um. Se é para se entregar a algo, que eu me entregue a Cristo. Se é para me entregar a alguém, que eu me entregue a Jesus. É isso que eu entendo. É isso que o Pai Celestial me oferece como alimento espiritual. E aqui eu acredito que possa servir para você também. Se foi útil para ti essa palavra, compartilha com alguém que tu acha que merece. Ou nem que nem acha que merece. Que você acredita que vai ser útil também na vida de outra pessoa. Tá bom? Fiquem na paz. Shalom. Até a próxima. Porque Deus quer e eu quero.